Pessoal, bem-vindos a essa live. Meu nome é Nathalie, eu ajudo as pessoas a se conectarem com quem elas amam. E nessa live de hoje, que na verdade era para ter acontecido ontem, mas eu não consegui conectar a internet, nessa live de hoje eu vou falar sobre o perdão e sobre o auto-perdão. Quais são os seus benefícios, o que é perdoar, como eu posso colocar o perdão em prática, de que forma isso me beneficia. Então, para quem está entrando, seja muito bem-vindo. E para começar a falar de perdão, eu quero começar explicando um conceito da programação neurolinguística, também conhecida como PNL, que diz que mapa não é território. O que significa isso? Cada ser humano ele é único. Tá? Então, cada ser humano ele tem seu próprio conjunto de crenças, tem as suas próprias experiências, recebeu uma determinada educação dos seus pais, tem os seus próprios pensamentos, ele tem as suas vivências, os seus traumas, ele tem opiniões próprias. Então, cada ser humano é único no que diz respeito à sua forma de enxergar não somente o mundo, mas a si próprio, tá? E as pessoas. Então, primeiramente, eu quero partir desse princípio de que cada pessoa tem uma lente única. E essa lente, para aquele que a enxerga, ele entende que aquele é o certo, digamos assim. A forma como eu enxergo é o certo, é o normal, porque afinal, nós seres humanos temos muita dificuldade para entender que existem opiniões diferentes da nossa, formas de pensar diferente, culturas diferentes. Então, o primeiro princípio é que cada ser humano é único, tá? E na PNL diz que o seguinte, o meu mapa, que é a minha forma de enxergar o mundo, que é a minha forma de pensar, de me relacionar, de me expressar, ela é exclusivamente minha. O meu mapa é diferente do seu, que é diferente dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos. Então, a PNL diz que o mapa não é território, ou seja, o pedacinho que eu estou interpretando da realidade é o meu mapa, mas não significa que é uma verdade absoluta e universal. O meu mapa é como se o meu mapa fizesse sentido para mim, tá? Eu tenho o porquê de sustentar essa lente, de enxergar tudo. Só que essa lente está alinhada a tudo que eu, como ser humano, experienciei. E é por isso que a gente vê pessoas que são tão diferentes da gente. Às vezes a gente tem uma dificuldade enorme de entender, nossa, eu não acredito que fulano fez isso. Nossa, eu no lugar dele faria diferente. Então, nós somos muito julgadores, justamente por essa dificuldade de entender que o outro é único e exclusivo, tá? Então, o meu entendimento de um determinado acontecimento pode ser totalmente diferente do seu. Porque o significado que eu vou dar para uma determinada situação está alinhado não só aos meus valores, mas tudo que eu carrego dentro de mim, tá? Então, esse é o primeiro preceito, de que mapa não é território. Então, aquilo que eu enxergo é uma verdade para mim. E aí, o que acontece? Quando a gente fala em perdão, muitas vezes é porque o outro, né, fez para conosco algo que para a gente era inconcebível. Inconcebível para quê? Em que sentido? Inconcebível para os nossos valores, para a nossa forma de pensar. Porque a gente tem a certeza absoluta de que nós, no lugar do outro, teríamos feito diferente. Tá? Então aí começa esse conflito. Poxa, uma determinada pessoa me magoou, a outra pessoa fez aquilo, nossa, eu não perdoo. Porque são pessoas que, embora falemos a mesma língua, muitas vezes, a forma de se comunicar, de se expressar, de entender, compreender a si mesmo é totalmente diferente. Então, quando as pessoas falam, nós seres humanos somos únicos, é uma verdade. É único no sentido de que não vai ter ninguém que vai ter a sua mesma bagagem, tá? Então, isso é uma coisa muito peculiar de cada um. Então, o que tem a ver com perdão? Quando a gente entende que pessoas são diferentes na sua forma de ser, de pensar, de agir, eu consigo perdoar com uma maior facilidade. Porque eu entendo que o outro ele não tem que ser igual a mim.
né? E porque se eu partir do pressuposto que as pessoas têm que ser igual a mim, eu tô me colocando acima dos outros. Nossa, só eu tô certa, as pessoas deveriam pensar como eu penso. E isso é, na verdade, um grande ato de egoísmo e de arrogância, tá? Então, para a gente conseguir viver, não só viver em sociedade, mas ter mais qualidade de vida, uma vez que as nossas emoções, elas ditam a nossa qualidade, não só de vida, mas dependendo de como eu estou me sentindo, eu vou tratar o outro de uma determinada forma, tá? Então, percebam que se eu perdoo alguém ou não, ou se eu me auto-perdoo, no caso, se eu pratico o auto-perdão, isso vai impactar na minha forma como eu me relaciono com as pessoas e comigo mesma. Porque se eu não consigo perdoar nem a mim mesma, como é que eu vou perdoar o outro? Como é que eu vou chegar no outro e conseguir desculpá-lo se quando eu erro comigo ou faço alguma coisa pelo qual eu me arrependo, eu sinto raiva e não consigo me perdoar, tá? Então, o que eu quero compartilhar aqui com vocês? Que existe muita dúvida sobre o que é o perdão, né? Eu pensei que eu tivesse perdoado, mas aconteceu uma determinada coisa, eu relembrei tudo que estava aqui dentro de mim. Eu acessei várias memórias que eu nem imaginava, tá? Então, é muito comum as pessoas acharem que perdoou uma determinada pessoa até perceber que não. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu entendimento sobre perdão, baseado não só nos meus atendimentos, na minha vivência, mas no que eu leio, tá? E não é nenhuma verdade absoluta, é simplesmente a minha visão do que eu entendo sobre o que é o perdão. O perdão é toda vez que você se sente tranquilo em relação a alguma coisa que te aconteceu, alguma coisa que no passado talvez te trouxesse muita mágoa, muita raiva, muito ódio, e que hoje, quando você se lembra disso, você não sente a bioquímica do seu corpo alterada. Você consegue acessar uma determinada memória sem sentir nenhum desconforto emocional, sem acessar nenhuma memória que traga dor. Você consegue lembrar do fato que aconteceu, você consegue lembrar, muitas vezes, da pessoa que fez alguma coisa com você, mas você não, o teu estado emocional ele não se altera, tá? Então, esse é um dos primeiros indícios que eu entendo de que você conseguiu perdoar alguém ou alguma coisa, tá? É quando o seu estado emocional ele não se altera, quando você se lembra disso que aconteceu. A segunda coisa é quando você lembra do que aconteceu, não se altera e não deseja nada de mal para a pessoa que eventualmente possa ter feito alguma coisa para você. Então, como se você lembrasse dela, ok, que esteja feliz, desejo o melhor para ela, não tenho nenhuma mágoa, não desejo que nada de ruim aconteça a ela. Então, você tem esse entendimento que quando você lembra da pessoa ou quando você encontra a pessoa na rua, você não tem nenhum desejo negativo ou destrutivo ou nenhum pensamento ruim relacionado a ela, tá? Agora, uma coisa importante. Muitas vezes, a gente tem dificuldade para perdoar alguém porque o outro... vamos supor que seja num relacionamento, às vezes a gente se doa muito pro outro, a gente tenta agradar, muitas vezes a gente age sem sermos nós mesmos. E aí o que acontece? Quando o outro faz alguma coisa que te machuca, você tem muita dificuldade para perdoar. Por quê? Porque você não, nós, né? Nós nos apegamos a tudo de positivo que a gente fez para essa pessoa, tá? E aí, quando eu penso que, nossa, mas eu fiz tanto para essa pessoa e ela fez isso comigo, isso significa que quando eu faço algo por alguém pensando que isso vai ser uma garantia para o outro não me ferir, o quanto de verdade tinha nas minhas ações? Quão sincera, verdadeira e genuína eu estava sendo? Porque se eu estava agradando o outro como se fosse uma moeda de troca, quanta veracidade tinha nas minhas próprias ações? Então, também isso é uma evidência de que talvez eu precise evoluir como ser humano, porque se eu estava fazendo coisas que não eram da minha natureza, eu estava fazendo por interesse, né, digamos assim, então é um indício de que talvez eu precise focar mais em ações que me ajudem a evoluir, porque tudo que a gente faz deve ser de coração, deve ser espontâneo, deve ser verdadeiro, e não pensando, eu vou fazer isso para colher aquilo,
Vou fazer isso para que o outro nunca apronte comigo. Então, as nossas ações devem ser muito íntegras e alinhadas aos nossos valores. Porque garantia a gente não tem, gente. A gente sabe que a gente não tem garantia de quase nada. Poucas coisas. Se a gente parar para pensar, a garantia do quê? Do que a gente vai morrer, do que o tempo está passando, de que talvez a gente esteja envelhecendo. Mas, assim, temos pouquíssimas garantias na nossa vida. E isso é um fato que deve estar muito claro, tá? Pessoal, eu tô olhando pra cá e pra lá porque eu tô fazendo aqui essa live simultânea. Vão perceber que eu tô desviando o olhar em alguns momentos. Bom, e o que eu quero compartilhar com você sobre o perdão? Além desse fato, né, que eu acabei de falar, que às vezes a gente faz alguma coisa pensando, eu vou fazer isso para o outro fazer aquilo. Tem a questão de que muitas vezes a gente projeta no outro coisas que são da nossa própria responsabilidade. A gente projeta no outro responsabilidades que, na verdade, são nossas. A gente deseja que o outro nos faça feliz, que o outro nos divirta, que o outro seja amável. Então, a gente coloca uma responsabilidade, um peso no outro muito grande. Porque se eu coloco a responsabilidade no outro de me fazer feliz, se essa pessoa um dia vai embora da minha vida, se ela morre ou se termina um relacionamento, e aí, minha felicidade foi embora? Eu nunca mais vou ser feliz? Era o outro que me fazia feliz ou ele somava na minha vida? Tá? Isso para relacionamento não só conjugal, de amizade, de qualquer área da vida, tá? Então percebam que o perdão ele se faz extremamente necessário como uma oportunidade não só de crescimento, mas eu cheguei à seguinte conclusão. Se eu perdoo alguém, isso é uma evidência de que eu estou crescendo como ser humano. Porque se eu perdoo alguém, significa que as minhas virtudes estão mais fortalecidas. Se eu consigo perdoar alguém, é porque eu estou conseguindo me colocar no lugar do outro e entender aquilo que ele me fez. É porque eu estou desenvolvendo a minha compaixão, a minha empatia, a minha paciência, a minha tolerância. Então, quando eu perdoo alguém, na verdade, é um auto-reconhecimento de que eu estou melhor do que eu era antes. Antes quando? Da época que eu não conseguia perdoar, certo? Então, o auto-perdão, ele é uma forma de validação sua para com você mesmo. Então, toda vez que você conseguir perdoar alguém, se agradeça. Porque é um indício de que você está mais evoluída ou evoluído do que você era antes. Você consegue entender melhor a situação. O que o outro fez já não te atinge tanto, porque você está tão preenchida de si mesmo que o que vem de fora, o externo, não consegue penetrar o teu interior, tá? Não consegue te ferir internamente. Então, o perdão ele é uma forma de nós compreendermos que, nossa, eu estou evoluindo. Porque isso que me feria tanto hoje não tem o menor valor, não tem o menor sentido, não me afeta em nada, não muda a minha vida, ok? Faz sentido isso para vocês? De que o auto-perdão é uma confirmação de que você está se tornando uma pessoa cada vez melhor? Pessoal, se vocês quiserem mandar pergunta aqui, para mim, é só enviar, tá? Tanto no YouTube, no Face como no Instagram. Agora, se você tem o desejo de perdoar alguém, mas não consegue por alguma razão, tem um exercício que eu quero compartilhar aqui com você, que é o seguinte. Se você imaginar que o outro só está tentando ser feliz assim como você, que tudo que ele faz por trás está à busca da felicidade, assim como você, assim como eu, fica mais fácil da gente entender que ali existe um ser humano que está num processo de busca, independentemente do que ele tenha feito para você. Existe um ser humano que está tentando ser feliz, que está tentando acertar, que está tentando evoluir, tá? Só que muitas vezes ele vai ter atitudes que não vão ser condizentes com os seus próprios anseios. E por que eu tô falando isso? Como é que eu sei disso? Porque muitas vezes eu também firo pessoas, falo coisas que eu não queria falar.
Então eu sei que nem sempre aquilo que a gente fala no momento de estresse é verdadeiro, é de coração, tá? Porque nós seres humanos somos muito complexos, então fica difícil eu garantir que eu nunca mais vá ferir ninguém. Isso é impossível. Para a gente crescer, o nosso laboratório humano é dentro de casa mesmo, é na própria família, tá? Ou então com as pessoas que a gente passa a maior parte do nosso tempo. Ali vai estar o nosso grande laboratório de alto desafio e de experiências extremamente significativas. Porque é através desse contato, é através dessas relações que a gente vai crescendo e se autolapidando. É que a gente vai desenvolvendo virtudes. Porque senão fica muito fácil eu falar assim, eu quero ser uma pessoa melhor, mais paciente, mais tolerante, e aí eu não saio de casa. Eu não tenho convívio com outros, ou seja, ninguém me aborrece, ou melhor, eu não me aborreço com ninguém, eu não me irrito com ninguém fala nada diferente do que eu penso. Como é que vai haver crescimento se eu estiver isolada, tá? Então, perceba quão importante é você perdoar as pessoas que te feriram. E esse é um tema, pessoal, que eu poderia falar assim por muitas horas, porque ele é muito extenso. Existem várias formas da gente perdoar alguém. Só que aí você vai me perguntar, mas qual delas é a melhor? A melhor é aquela que te trouxer paz de espírito. A melhor é aquela que fizer sentido para você. A melhor é aquela que vai te fazer despertar e entender que o que o outro fez diz respeito a ele e não a você. Que você não tem nada a ver, você não é responsável pelo comportamento alheio. Então, quanto mais você desenvolver a tua consciência, você vai perceber que, peraí, o que me faz bem? O que me faz equilibrar as minhas emoções? O que me desperta sentimentos positivos, genuínos? O que me conecta com a minha verdadeira essência? O que me faz sentir que eu estou evoluindo, tá? Que eu estou progredindo como ser humano? Então, é isso que você precisa fazer mais vezes. E para isso existem, como eu sempre falo, né, nas lives, existem vários caminhos. Ho'oponopono, leitura, terapia, processo de coaching, cursos de desenvolvimento, de gestão emocional. Então você vai descobrir aquilo que faz mais sentido para você, tá? Aquilo que realmente toca o seu coração. Às vezes até vendo um filme a gente tem uma nova percepção sobre algo que nos fizeram. A gente consegue ampliar o nosso ponto de vista, tá? E isso é muito relativo, porque se eu compreender que não é porque eu tenho a informação e o conhecimento de que perdoar é bom, que eu vou conseguir perdoar, tá? Então, muitas vezes, a gente precisa passar por uma série de repetições para conseguir perdoar uma pessoa de verdade. Ou seja, um determinado comportamento que nos fizeram, ele se repete várias vezes, até que nós consigamos entender que, peraí, tem uma lição aí por trás. Tem um aprendizado que agora eu quero estar atenta para processá-lo, tá? A Andrea mandou aqui no Instagram. No caso de casal, tem que ser um trabalho feito juntos, porque se for só um em busca de melhoras, os erros vão se repetir. Sim, eu vou... tá, perfeito. O que ocorre que, às vezes não, tá? Acho que todo mundo, cada um tá num nível de consciência diferente. Se eu convivo com uma pessoa e eu começo a despertar para a importância de perdoá-la, eu vou buscar ações que me levem a me desenvolver como ser humano. Porque quando a pessoa mora junto na mesma casa, esse perdão ele deve ser contínuo. Por quê? Aí, gente, a questão não é virar saco de pancada. Eu já vou até comentar aqui o que a Juliana colocou aí embaixo. O ponto é, uma determinada pessoa me fere continuamente. O que eu posso fazer para me ferir o menos possível e ainda conseguir perdoá-la? Tá? E aí, para acontecer essa mudança, você vai precisar melhorar como ser humano. Pelo outro, não.
porque você deve, porque você é obrigada. Não, porque você entendeu que essa jornada é sua com você mesmo. Então, quanto mais você melhora como pessoa, mais você consegue entender que não é sua responsabilidade o que o outro faz, tá? E aí poderia entrar até mesmo um posicionamento. A gente aprender a se posicionar com as pessoas. Aprender a comunicar, olha, eu não gostei disso que aconteceu, eu me senti assim, assim, assado, eu gostaria que isso não se repetisse. Deve haver um diálogo e um posicionamento. Precisamos, tá? Precisamos colocar limites naquilo que nos fere. E esse diálogo, ele deve existir com o outro, para ele saber, olha, isso aqui que você fez foi muito ruim. E seja firme nas suas palavras. Se você fala alguma coisa, honre isso até o final, tá? E então, agora, se o outro não tem entendimento, se ele tá te ferindo continuamente, o que te sobra de opção? O que você tem vontade de fazer? Porque se o outro tá te ferindo continuamente, e você, ainda que esteja se desenvolvendo, tá gerando um conflito muito grande, e aí você vai ter que tomar algumas decisões sobre o que você tem de opção, tá? E aí eu não tô falando que tem que se separar ou morar em outra casa, nada disso, mas o que ainda não foi tentado e que poderá te trazer resultados diferentes? O que vocês ainda não fizeram e que poderia ser implementado? Vocês já conversaram sobre valores? Já fiz algumas lives sobre isso, sobre a importância. Às vezes a gente conflita muito e gera muito atrito porque os valores são diferentes. Então, como que eu entro em consenso com os meus valores? Se aquilo que o outro faz corrompe um valor meu, e isso faz com que eu sinta muita raiva, eu preciso falar para o outro que isso, de fato, fere um valor meu. Tá? Então, a comunicação não precisa existir. Isso precisa ser falado. Porque a família, gente... Agora eu vou dar o exemplo da família, tá? Não é só dividir o mesmo teto, tá? A família é um trabalho em equipe. E não é responsabilidade da mulher fazer dar certo. Embora a gente já tenha visto isso, né? Que muitas vezes o peso maior fica sobre a mulher, o que não tem o menor sentido. Então, na construção da família, esse trabalho tem que ser em equipe. Todos devem olhar no mesmo objetivo. Oi, Anthony, bem-vindo. Já vou responder já tua mensagem. Então, esse trabalho em equipe tem que haver diálogo. Ambos os lados têm que ceder em alguns momentos. Tem que ser conversado sobre valores. Como assim? O que é importante para mim? Olha, é importante para mim que você sempre me fale a verdade, mesmo que isso vá me machucar a princípio. Então, se você combina um horário comigo, eu gostaria que você honrasse esse horário, porque para mim é importante pontualidade, talvez pontualidade seja um valor. Olha, para mim é importante a gente ter um momento da semana juntos para fazer tal coisa, porque isso é um valor inegociável. Então, você vai falar sobre o que é muito importante para você e que você não está disposta ou disposto a abrir mão, tá? Então, esse trabalho em família, ele é contínuo e ambos têm que querer fazer dar certo, tá? E aí, quando a pessoa não consegue ver o que pode ser feito para mudar, e aí eu indico até terapia. Eu não sou terapeuta, mas eu consigo mensurar os avanços que eu tenho uma vez que eu sou paciente de terapia. Tá? O quanto, através da terapia e do autoconhecimento, eu consigo descobrir pontos cegos meus da Nathalie. Eu consigo buscar novas interpretações, buscar novas perspectivas, às vezes que eu nem sonhava, inéditas, tá? Então, a terapia é muito bem-vinda, ou qualquer que seja o caminho de autoconhecimento. Então, isso precisa ser conversado, e eu sugiro que essa conversa seja sempre muito desarmada. Não é que você tem, mas assim, eu sugiro que você chegue no outro e fale, olha, é o seguinte, não tá legal pra mim tal coisa, eu gostaria que a gente tivesse... Como é que eu posso falar isso?
Na verdade, o outro tem que saber o que vai dentro de você. Para fazer dar certo, gente, a gente tem que se aprofundar, se jogar de cabeça. Então não dá para ficar no raso sobre o universo particular que é cada um de nós. A gente precisa ter essa troca, essa comunicação, esse diálogo. Precisa haver esses momentos que muitas vezes eles não demandam muito tempo por dia. Um diálogo onde você entenda, olha, como é que você tá? Como é que foi seu dia? O que aconteceu? E aí entra várias questões, psicologia positiva, entraria também conexão, tá? Eu falo muito sobre conexão aqui, em que momentos vocês se conectam. Então, esse é um campo muito vasto que você pode colocar, pontuar o que você está disposto ou disposta a fazer para começar a ter resultados diferentes. Entra comunicação não violenta, entra perguntas poderosas de coaching. Tudo isso vai fazendo com que vocês se acertem e melhore o relacionamento. Tá? Não tem uma fórmula pronta e específica. Uma coisa importante aqui, para completar a pergunta da Andrea. É extremamente necessário que a gente tenha autoestima e autocomprometimento com a gente. Por quê? Se a gente perdoa, vamos supor, a gente perdoa alguém, a pessoa vai lá, apronta de novo. Ah, tudo bem, a gente perdoa. Aí o outro passa uma semana, o outro vai lá, apronta de novo, faz a mesma coisa. E aí a gente perdoa, e a gente começa a perceber que esse perdão ele não foi sincero, porque não houve uma mudança de comportamento da parte do outro. Aí é importante, gente, a gente ter muita autoestima para falar, opa, peraí, eu quero isso para mim? Porque quando a gente se posiciona e toma uma decisão de verdade, a palavra decidir significa cortar com tudo aquilo que não é o que eu decidi honrar, o outro percebe rapidamente essa mudança de comportamento em nós, tá? E aí que entra a importância da gente cultivar e desenvolver a autoestima. Porque a gente precisa se posicionar justamente para não ser um saco de pancada de ninguém, que a Juliana comentou aqui embaixo. Não podemos ser saco de pancada de ninguém. Tá? Então, a autoestima, o amor próprio, a autoconfiança, ela faz com que o outro pense duas vezes. Opa, peraí, essa mulher tá diferente, ou esse homem tá diferente, eu acho que agora eu vou pensar direito antes de fazer alguma coisa que vá feri-la. Porque ela tá diferente, eu acho que da próxima vez ela não vai me perdoar. Então, o autoconhecimento junto com esse amor próprio, ele é muito forte, tá? Ele demonstra uma energia que vai muito além da comunicação verbal. É um posicionamento que muitas vezes não precisa de palavras. São ações, é uma postura, são escolhas, são decisões e, obviamente, também o que você fala, tá? Então, cultive muito a tua autoestima. Veja o que faz bem para você, o que te faz bem, o que você sente que te conecta com algo maior, o que te faz se sentir bonita ou bonito, o que faz se sentir culta, inteligente, se doe. Eu adoro falar sobre autoestima, faço lives direto sobre isso, porque também é um mundo assim gigantesco de possibilidades. Faça coisas que te tragam utilidade como ser humano. Desenvolva a tua resiliência. Então, tudo isso impacta na tua autoestima. E uma pessoa que tem autoestima, ela transpira isso nas próprias ações. E o outro capta rapidamente. Pode perceber, gente, que as pessoas, geralmente elas aprontam, né, assim, continuamente, naqueles que elas enxergam como mais fraco. Mais fraco no sentido de, eu vou fazer ali porque ela sempre me perdoa. Então não tem problema. Eu já tô acostumada, eu tenho certeza que ela vai me perdoar. Aí vai lá e faz de novo. Então ele se acostuma, no entendimento dele, ele vê o outro, né? Agora eu vou usar até a palavra da Juliana, né? Vê o outro como um saco de pancada porque ele já acostumou-se a isso. Ele sabe que sempre vai ter o perdão, sempre vai ter o sim. Então, para ele, não vai ter mudança ali. Ele está condicionado ao seu próprio comportamento. E qual é esse comportamento? É um comportamento que demonstra uma certa baixa autoestima. Porque vocês já perceberam, né? Vocês já devem ter visto em filmes, sei lá, ou até na vida de vocês. Às vezes não, quando a gente bate o martelo, olha, é o seguinte, é isso. O outro te olha de uma forma diferente. Quando você se posiciona e você fala, olha, isso foi a última vez que isso aconteceu na minha vida, e você bate o martelo,
nossa, imediatamente o outro muda o comportamento, porque ali ele percebe que não tá se relacionando mais com a mesma pessoa, tá? E talvez você demonstre para ele uma nova pessoa que talvez você mesma não soubesse que existisse, mas que agora essa pessoa veio à tona, isso é muito positivo, tá? Então, cuide muito da sua autoestima. Pessoal, dúvidas? Hoje aconteceu isso comigo, aí alertou. O que? Daí eu acabei falando, agora você comentou, já perdi o raciocínio aqui. O Anthony mandou aqui, peraí que eu vou... Estou adorando a live, sou desenhista e normalmente ouço música enquanto trabalho com isso. Mas agora estou vendo a live basicamente só ouvindo, né? Ah, obrigado, Anthony, bem-vindo. Obrigada mesmo. Mandou aqui no Facebook. Então, pessoal, o auto-perdão é extremamente necessário, tá? Porque se eu entender que tudo que eu fiz, tudo que nós fizemos na nossa vida até agora, é porque o nosso nível de consciência, foi o que o nosso nível de consciência permitiu. Isso, gente, se eu chego agora no momento presente, na data de hoje, que dia é hoje? Dia 16 ou 17? Se eu chego hoje e falo assim, olha, eu me arrependo de ter feito tal coisa no passado. Se eu tô arrependida de algo, significa que eu só consegui me arrepender porque eu passei por aquilo, porque eu fiz aquilo e aquilo, de certa forma, me transformou de alguma forma. Aquilo que eu aprontei com alguém, aquilo que eu fiz para ferir alguém, e que hoje eu me arrependo, eu só consigo ter entendimento disso no momento presente. Lá naquela época, eu não conseguiria. Então, às vezes não, eu Nathalie, entendo que o arrependimento, ele vem depois de que algo já aconteceu. E isso que aconteceu me deu pontos de vista que na época eu não conseguia enxergar. Ou então, isso que eu fiz, que machucou alguém, me trouxe sofrimento que me obrigou a amadurecer, tá? E o que eu quero dizer é que o auto-perdão, ele se faz extremamente necessário. Porque a gente não tem como ser perfeito 24 horas por dia. A gente vai errar, a gente tem que aceitar isso. Olha, eu vou errar e tá tudo bem, mas ainda assim eu vou buscar o meu melhor. Porque quando a gente fala que tá errando, desculpa, quando eu falo, olha, eu vou errar e tá tudo bem, não é que, dane-se os outros, vou sair aprontando e dane-se o mundo, não. É que muitas vezes, mesmo sem querer, a gente vai machucar pessoas. E se a gente não conseguir entender isso, a gente coloca um peso muito grande dentro da gente. A gente passa a exigir uma autoperfeição que não existe. A gente passa a viver com uma culpa que vai ser cada vez maior, tá? Só que como seres humanos, a gente precisa entender que não existe essa perfeição, não existe uma fórmula, não existem garantias e tá tudo bem. A única garantia que eu posso ter é aquilo que eu vou fazer com a minha vida. A única garantia é, por exemplo, eu comigo mesma, olha, eu, Nathalie, eu prometo, eu me comprometo comigo mesma a sempre investir no meu autoconhecimento, tá? Então, assim, eu não posso prometer pro outro nada. Eu não posso prometer pro outro que eu nunca mais irei feri-lo, ainda que eu não deseje isso, porque muitas vezes o entendimento do outro foge aquilo que eu tô falando. Às vezes a gente tem uma muito boa ação em fazer alguma coisa e o outro interpreta de uma forma totalmente errônea. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? A gente faz alguma coisa, nossa, achando que tá acertando e o outro tá vendo aquilo totalmente diferente, ok? Agora, o que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu acho que é importante a gente estar consciente no que diz respeito ao perdão. Que se eu consigo perdoar pessoas, eu consigo perdoar também a mim mesma e vice-versa. Porque
eu não sou muito diferente do outro. E muitas vezes, gente, quando acontece alguma coisa comigo, que eu fico muito pé da vida, eu consigo me lembrar quando eu fiz isso pro outro. Vocês sentem isso também? Quando vocês fazem alguma coisa e falam, nossa, eu não devia ter feito isso. Aí eu consigo lembrar, quando alguém me faz alguma coisa que eu fico com raiva, eu consigo lembrar de momentos onde eu proporcionei essa experiência ruim pro outro. E isso faz com que eu tenha alívio, com que eu me sinta em paz, tá? Porque é o que eu tô compartilhando com vocês. A gente não tem garantia. Eu não tenho como dar certeza de que nunca mais vou ferir ninguém. E é por isso que o perdão e o auto-perdão são extremamente necessários. Bom, pessoal, dúvida até agora? Pessoal que tá entrando, bem-vindo. E só para finalizar essa live, eu quero tocar nesse assunto de novo, que eu acho que é muito importante. O perdão que fizer sentido é aquele que te trouxer paz de espírito. Não importa como você vai buscá-lo. Não importa que esse perdão muitas vezes seja contínuo. Às vezes você precisa se perdoar novamente por alguma coisa que aconteceu, né? Às vezes a gente acha que tá tudo bem, e aí vem uma memória à tona e a gente fica com muita raiva. Esse auto-perdão, ele é contínuo. E é por isso que é importante que vocês tenham estratégias muito claras sobre o que te traz consciência relacionado a algo que te fizeram. Então, essa que eu compartilhei agora com vocês é uma opção. Se alguém fez assim, fulano mentiu pra mim, tô com muita raiva. Ok, você se lembra das vezes em que você mentiu pra uma determinada pessoa? Ou então, fizeram isso comigo, tô pé da vida. Ok, você se lembra em momentos que você fez isso com outro? Tá? Então, quando a gente traz pra consciência esses momentos, essas memórias, a gente consegue perdoar o outro mais fácil. E a gente percebe que o outro não é tão diferente da gente. Tá? Então, a ideia é que a gente tenha cada vez mais consciência. Porque quanto mais consciência, mais rápido eu consigo perdoar. Uma outra sugestão. Tá, eu vou até anotar aqui. A Ju colocou aqui comparações. Uma outra coisa importante. O outro, gente, tá tentando o melhor que ele consegue dentro do mapa dele. Falei no começo da live sobre mapa. O mapa de cada um é limitado. O meu mapa é limitado. De todas as pessoas é um mapa limitado. Sabe por quê? Porque o meu mapa, eles são referências que eu tenho. Tá? Então, as coisas que a gente faz, a gente se baseia nas nossas referências. Por isso que é um mapa limitado. E essas referências são o quê? O que eu já estudei, o que já me aconteceu, crenças que eu formei. Só que esse mapa, ele... Por que é limitado, né? Porque eu não tenho conhecimento de tudo. Eu não tenho compreensão de tudo 24 horas por dia. Eu tenho, sim, muitas crenças limitantes que eu preciso trabalhar continuamente. As minhas referências, como o próprio nome fala, né? Referência, ou seja, eu busco lembrar de algo que já aconteceu. E aí, como a gente tem um tempo limitado, a gente foca naquilo que a gente tem maior interesse. E todo o resto é como se não existisse. E é por isso que o nosso mapa é limitado. Tem muita coisa tem muito mais coisa que a gente não sabe do que o que a gente sabe. Tem muito mais virtudes que a gente poderia desenvolver do que aquelas que nós somos muito bons. Tem muito mais pontos de vista para um determinado problema do que aqueles que a gente enxerga. Tá? Então, o nosso mapa, ele é limitado. Isso não é uma autocondenação, nem é algo ruim. O que eu só quero dizer é que a gente não passa o tempo todo estudando, e mesmo que fizesse isso, ainda assim continuariam a existir coisas que a gente nem tem conhecimento que existe. Outro dia eu ouvi falar o nome de um país, gente, que eu falei assim, não, esse país não existe. Um país muito bizarro, que agora eu não consigo lembrar. E eu apostaria, dentro da minha ignorância, eu apostaria, se fizessem uma aposta, que esse país não existe. Aí o que eu fiz, né? Fui correndo no Google olhar. E o país existia.
Como é que é o nome dele? Eu nunca ouvi esse país na vida. Nenhuma aula de geografia que eu tive na escola, nunca ouvi falar. Ai, agora eu quero lembrar o nome desse país. Eu vou postar nos stories. Assim que acabar, eu vou jogar no Google, que eu não tô lembrando. E eu vou postar o nome desse país lá nos stories. Pra vocês, talvez, não sei se todo mundo conhece. Eu não tô lembrando, mas eu vou pesquisar até eu achar. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Por mais que eu estude, que eu leia, dentro do meu conhecimento limitado, eu podia jurar que esse país não existia, certo? E ele existia. É um país que existe e, coincidentemente, tem umas 2 semanas saiu uma reportagem no Yahoo falando sobre ele, algumas mudanças lá. Então, o que eu quero dizer é que assim, a nossa compreensão é limitada. Até porque a gente está em evolução. Até o nosso último dia de vida, e para mim eu tenho crenças que até depois a gente continua aprendendo alguma coisa, a gente continua evoluindo, a gente continua aprendendo. Isso não para aqui, tá? Então, mesmo que eu leia 100 livros por ano, ainda assim vai ter muita coisa que eu não vou ter acesso ainda, tá? Por mais que a gente estude e se autoconheça, é um processo que não tem fim. Fabiano, boa noite. Rô, boa noite. Pessoal que tá entrando aqui, bem-vindo. Comparações minha com... Ai, gente, isso da comparação é um negócio que tá muito forte pra mim, assim, de desapego, sabe? Porque, assim, eu acredito que as pessoas se comparem, ou umas mais, outras menos, mas é algo que, às vezes, a gente vai acabar se comparando, mas a gente precisa lembrar que é tudo sobre mim. Então, a comparação que seja sobre quem eu era ontem. Que a comparação seja sobre... Poxa, quem era a Nathalie de 10 anos atrás? O que ela fazia, o que ela pensava, o que mudou, o que agora é prioridade, quais são seus valores que talvez antes nem fossem, que agora passaram a ser. Então, a comparação deve ser sempre com a gente mesmo. Mas eu vou fazer uma live sobre isso. Eu tô com vários temas aqui que eu tô recebendo de vocês. Eu anotei aqui o da comparação também, Ju, para fazer. E tem vários assuntos que eu quero trazer essa semana também, de autoestima, comportamento. Eu tô anotando todas as mensagens que eu recebo Miriam, de vocês WhatsApp. Inbox, tá? Gente, entrou uma chamada de telefone aqui no meio da live, aqui no Face. Bom, então eu vou montar uma live sobre comparação para falar sobre isso, que é um tema, assim, que eu tenho percebido o quanto eu tô me comparando menos em questão de resultados, né? Eu acho que é um treino, né? Um treino de desapego. E quanto mais a gente entende isso, mais a gente consegue colocar em prática, mas é um processo. Não sei se todo mundo se compara, eu acho, não sei, eu acho que talvez sim, talvez não sei, mas eu já me comparei muitas vezes. Louisiana. O que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. O Cristiania é o nome do país? Não, não é. É um país com nome duplo. Olha, eu nem sabia que existia. O Fabiano compartilhou aqui. Isso aí é país, é isso? Eu vou até anotar. Porque se é país, eu também não sabia que existia. Então, sobre comparação, é um tema muito interessante. Só que é um jogo, gente, que se a gente se comparar, a gente perde na mesma hora. Porque assim, vai ter sempre alguém mais magro, mais bonito, mais rico, sei lá, mais realizado, mais... Se bem que é difícil mensurar a realização. Mas quando eu percebo que sempre vai ter alguém com alguma vantagem a mais, melhor do que a minha, eu tô anulando todas as minhas qualidades, porque eu também vou ter uma vantagem melhor do que o outro. Você também vai ter algo que é um dom que você faz muito bem, que é melhor do que o outro. Então, a comparação não faz sentido, porque cada um de nós tem algo que faz muito bem, que entrega muito bem para o outro, uma competência, uma habilidade, não importa o que seja, uma virtude. Então, a comparação, ela é ilusória. Porque aquilo que eu enxergo no outro de muito bom, vamos supor, fulano, ele é super extrovertido, se dá bem com todo mundo, eu queria ser assim, tá? Aquilo que eu tô ressaltando no outro, talvez seja um ponto forte dele e perfeito,
Mas não quer dizer que seja uma pessoa que seja boa em tudo que ela faz, em todas as áreas, em todos os pontos. Então a gente vê no outro muitas vezes algo que sobressai, que a gente pode usar como inspiração ou como modelagem, que a gente fala na PNL, mas lembrar que ali também é um ser humano falho. Do mesmo jeito que nós somos pessoas que também temos as nossas qualidades. Tá? Eu tenho certeza absoluta que tem algo que você faz que ninguém faz. Às vezes uma habilidade na culinária, às vezes o poder de compreensão, de empatia. Então, olha para dentro e lembra do que você é capaz, de tudo que você já fez. Tá? Eu vou até postar uma foto que eu não tive tempo de fazer esse post, quero ver se eu posto ele amanhã. As minhas fotos de infância, gente, eram muito esquisitas, porque minha mãe cortava o meu cabelo que nem Joãozinho, assim, curtíssimo, assim. Eu olho hoje eu já não acho feio porque eu trabalhei isso, tá? Mas muitas vezes eu quis postar uma foto de infância e eram uns penteados, assim, cabelo curtíssimo. Quem olhasse ali ia achar que era um menino. E aí eu olhava essas fotos agora, né, adulta, e falava, nossa, não dá nem pra postar isso aqui. Só que aí quando eu entendi que ali, eu criança, era uma coisinha merecedora de amor, que nem eu continuo sendo agora, que nem você merece agora, isso faz mais sentido, tá? Poxa, eu vou me atentar só porque meu cabelo tá quase raspado ali, quando eu era criança? E daí? Eu sou muito mais que isso, entendeu? E é isso que eu quero que vocês percebam, que muitas vezes a gente não vai ser aquilo que a gente quer ser, mas a gente vai ser o que a gente consegue. Então é por isso que a gente tem que ter muita tolerância com a gente, em primeiro lugar, para aí a gente ser tolerante com os outros. Então seja tolerante, lembre dos seus pontos fortes, lembre de feedbacks positivos que você já recebeu na sua vida. Olhe para fotos que você vê que talvez a nossa foto não saiu legal. Poxa, mas ainda assim era eu e eu amo essa pessoa. Não importa como ela tá vestida, não importa se era a roupa que era moda na época. Aquela ali sou eu. E então eu vou acolher essa pessoa. Tá? Então trabalhe, e aí novamente isso está linkado à autoestima. Quanto mais autoestima eu tenho, que não tem nada a ver com arrogância, mais eu consigo me aceitar como eu sou. Mais eu consigo identificar pontos positivos em mim. Tá? Mais eu consigo me comparar menos, porque eu sei que eu sou única, eu sou exclusiva. Né? Você é exclusivo ou exclusiva, você é único. Não tem ninguém igual a você. Então é isso que a gente precisa lembrar. E a gente vê, né, na sociedade, assim, as pessoas, que existe um certo padrão que tentam muitas vezes nos empurrar, só que esse padrão tem que ser desafiado continuamente. Eu penso que toda vez que a gente age alinhado com o nosso coração, isso tem muita força. A gente tem que aprender a se amar muito da forma que a gente é. Às vezes a gente não se perdoa, tá? E aí é preciso um trabalho de não só de auto-perdão, de autoconexão. Difícil tolerar nossas falhas, a Luiziana compartilhou. Aí, gente, o que acontece? A gente precisa lembrar que se a gente soubesse tudo, será que teria sentido a gente ter nascido? Se a gente nunca tivesse errado, será que a gente teria aprendido alguma coisa? Se o tempo todo tudo desse certo, na primeira chuva a gente ia se desfazer que nem um papel sulfite. Então, se tudo desse certo o tempo todo, ia ser um saco. A gente ia ser muito frágil, muito frágil. E a gente não teria oportunidades para desenvolver a nossa resiliência. A gente não teria a oportunidade de se auto-parabenizar e celebrar cada conquista rumo à evolução. Então, tudo que a gente fez no passado, que eu sei que muitas vezes a gente quer voltar no tempo, né? Se tivesse uma máquina do tempo para fazer diferente, mas não tem. Então, muito Ho'oponopono, tá? Muito Ho'oponopono, seja lá o que tenha acontecido, e entendimento de que olha, eu fiz o que eu consegui, aquilo era o meu nível de consciência, não tem como ser diferente.
Aconteceu o que tinha que acontecer. Tem coisas que vêm lá de criança, né? Crenças críticas dos pais, da escola, dos coleguinhas, tem que trabalhar quando adulto, sim. Infelizmente o bullying é muito forte, né? Muito forte. E a gente presencia isso, assim, muito nas escolas. Infelizmente é algo que eu acho que ainda é muito forte, tá? Então, nas escolas, eu acho que as crianças, assim, são um pouco sem limite, né? Mas aí é tema para uma outra live. Eu acho que deveria haver punições mais severas. A gente vê casos até de suicídio, né? Nos Estados Unidos, pessoa às vezes fica com aquele ódio, passa bullying. Não que justifique, nada justifica isso, tá? Mas vai acumulando aquele ódio, entra na escola matando todo mundo. Então a gente sabe que a cultura do bullying é muito perigosa para todos os envolvidos. A gente nunca sabe o que vai resultar daquele bullying, né? Tem uns CDs não, tem uns vídeos da Louise Hay que estão no YouTube, que são muito bons para trabalhar o auto-perdão. São vídeos que já estão traduzidos, eu recomendo fortemente, amo o trabalho dela. A Louise Hay já faleceu há alguns anos, mas ela deixou um legado incrível. Então procura esses vídeos, coloca Louise Hay, afirmações positivas, tem Louise Hay, perdão. Nossa, são muito bons, porque eles são áudios que nos conectam, é quase uma visualização guiada, tá? Que você vai se conduzir, se permitir a acessar pontos seus que talvez você não se lembre na hora da raiva. Então eu recomendo fortemente a Louise Hay. Agora, sobre tolerar as nossas falhas, se tem algo que você se arrepende muito, o que você tirou de aprendizado disso? O que você só conseguiu entender a partir desse acontecimento? Que pessoa você se tornou a partir da dor que esse fato te ocasionou? Aí eu volto a repetir para vocês que se tudo desse certo o tempo todo, a gente seria muito vazio, muito raso. Não haveria evolução. A gente não teria o que celebrar, porque a gente ia exigir cada vez mais que tudo desse certo continuamente. Percebam que o auto-perdão, ele deve ser um exercício constante. A gente precisa entender que, nossa, eu fiz isso comigo, que, poxa, tudo bem, eu sou forte, eu vou continuar. Nossa, eu tomei uma atitude que eu me arrependo demais. Tudo bem, hoje eu faria diferente. Eu me perdoo e eu vou seguir em frente. Então, fale afirmações para você. Perceba o que você aprendeu a partir disso. A Luiziana comentou, já fiz meditação dela para dormir, muito bom, gosto bastante também. Eu acho ela muita clareza nas palavras, muito bom mesmo. Eu gosto da Raíssa Zocal também. São vídeos assim que agregam de uma forma que nos trazem cada vez mais consciência. Pessoal, alguma dúvida sobre perdão? Que outro tema vocês gostariam que eu falasse nas próximas lives? Eu anotei aqui sobre comparação, tem também sobre comportamento, recebi sobre autoestima, que vocês querem que fale, autoconfiança. Que outros temas vocês gostariam que eu falasse? Se vocês quiserem compartilhar aqui. Auto-perdão, posso fazer outra live. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Obrigada para quem entrou. E eu vou... Se alguém quiser mandar alguma pergunta, eu vou ficando por aqui e aí eu volto amanhã. Eu quero compartilhar um negócio. Que a nossa relação com o universo, ou com Deus, ou com uma inteligência maior, ou seja o que for, ele interfere nas nossas emoções, relacionadas a perdão, isso. Por que eu estou dizendo isso? Se eu não consigo perdoar alguém... Luiziana, obrigada, que bom. Se eu não consigo perdoar alguém, isso significa que eu estou falhando na minha fé
em relação à lei da causalidade. Eu sempre falo dessa lei porque eu acho ela tão imprescindível. A gente está atento para a lei da causa e efeito. Se eu sei que se me fizeram alguma coisa, se eu conseguir perdoar essa pessoa, não significa que eu estou eximindo-a de colher o que ela plantou. Significa que eu estou livre. O outro ele vai colher o que plantou, porque a gente vive sob a lei da causalidade. Mesmo que a gente não acredite. É como a lei da... Ai, caramba. Esqueci. Se a gente se atirar de um prédio, a gente vai cair do mesmo jeito. Se a gente acreditando ou não, a gente vai cair. Então, a lei da causalidade, ela continua acontecendo, operando 24 horas por dia, independente de cultura, independente de nacionalidade. E se a gente acredita ou não, não é uma lei que está relacionada à religião, nada disso. E então, quando eu tenho entendimento de que aquilo que me fizeram não vai ficar impune, eu estou acreditando numa inteligência maior que opera através da divindade, da misericórdia e tudo mais. Gravidade, obrigada. Às vezes eu dá uns apagões aqui. Obrigada, Lisiana, era essa mesma. Então, perceba que a sua relação... Tem até um cara que criou a homeopatia, também não vou lembrar o nome dele, ele tem uma frase tão bonita. A lei da física, ação e reação é universal. É isso mesmo, Marcos. Ele tem uma frase que ele fala o seguinte... Não vou lembrar o nome dele, que foi quem desenvolveu a homeopatia. Ele fala que a nossa relação com Deus dita a nossa relação para a vida, conosco mesmo, com as pessoas. Então é importantíssimo que eu tenha entendimento que o que me fizeram, eu confio. Eu confio em quem? No outro? Não, eu confio numa inteligência maior que opera de forma justa. Uma inteligência maior que nós não temos compreensão para entender como ela opera, mas ela opera. Que a gente não tem entendimento. Existe um código que foge à nossa compreensão, mas que não dorme nunca. Então, quando eu tenho entendimento disso, eu consigo perdoar o outro, porque eu sei que ele não vai ficar impune do que aconteceu. E muitas vezes a gente perdoa com tanta vontade que a gente nem quer que nada de mal aconteça com o outro, né? A gente quer mais é que o outro seja feliz. Mas mesmo assim o outro vai ter que colher o que ele plantou. É esse mesmo, Hahnemann. É esse mesmo. Há quase 200 anos, o Marcos compartilhou aqui com a gente. Que criou a homeopatia, se não me engano. Cristiano Frederico Samuel Hahnemann. E então, pessoal, esse entendimento faz com que a gente tenha um pouco de alívio. Que, poxa, eu vou perdoar porque eu mereço ter liberdade. Eu vou perdoar porque eu quero me sentir bem com aquilo que eu tô me transformando. Gente, a live vai cair. Vai dar 1 hora. Acabei de ver aqui. No Face. Então a ideia é essa, que a gente consiga perdoar não pelo outro, mas primeiramente por nós mesmos. Porque merecemos. Porque existe uma força maior que dá conta do recado. Seja ela qual for. Então tá tudo bem. E sobre... tenho 2 minutos ainda, vamos lá. E sobre ter tolerância com aquilo que a gente faz conosco mesmo, porque muitas vezes o nosso algoz somos nós mesmos, né? A gente precisa entender que somos uma pessoa, somos um ser humano em evolução. Então aquilo que a gente fez serve para a gente pegar os aprendizados, a gente não vai voltar no tempo. Então, aprenda a se amar mesmo tendo errado. Aliás, na PNL, eles falam muito que não existe erros, existe consequências, existe resultados. Porque se a gente falar, isso é certo, isso é errado, também é complexo, porque dependendo da cultura e do país, o que pra gente é errado, pra eles é certo, o que pra gente é certo. Então, eu não gosto muito de usar essa palavra, isso é certo, isso é errado. Não. Tudo que a gente fez tem um resultado. E esse resultado vai trazer algum aprendizado se nós nos permitirmos. Então, observe, o que eu aprendi com isso? Poxa, isso foi uma forma de eu entender que, numa outra possibilidade, eu vou fazer diferente. Só que eu só consegui entender isso porque eu sofri em um determinado momento. Eu tomei uma atitude, tive um comportamento que hoje eu vejo que talvez, se acontecesse novamente, eu faria diferente, tá? Pessoal,
Muito obrigada para quem entrou. Eu volto amanhã às 21 horas aqui no Face, Instagram e no YouTube. A live vai cair, tenho 20 segundos. E gratidão para quem entrou. O feedback de vocês são sempre muito bem-vindos. E aí eu volto na segunda-feira. Lisiana, obrigada. Deia. Maria da Conceição. Ju, obrigada. Pessoal, eu vou ficando por aqui, porque vai cair. Senão continuava. E aí eu volto amanhã às 21 horas.